Amém. 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 Podem sentar. Amém. 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 É tão bom estar na presença de Deus. Amém. E estamos com 1 ano e 1 semana. Amém. E Deus tem sido bom. Deus tem sido fiel. Deus tem sido bom, não. Deus tem sido muito bom. Amém? Pelo menos na minha vida. Na vida, e eu acredito na vida de todos os que estão aqui, Deus tem sido muito bom. Amém? Como sabem, nós estamos nas 40 dias de oração na campanha e hoje é a 3ª semana desta campanha, faltam 4 domingos e antes de mais eu quero vos dizer que tem sido uma experiência espetacular. Hoje nós tivemos os jovens a partilhar connosco e, para surpresa das surpresas, para a semana vai ser os casais. Então preparem-se os casais, nós já falaremos no final e quem não está aqui como casal, convidem para a semana para virem. A Nayara está a tapar a cara. Eu vou convidar o Gonçalo, não te preocupes, ok? Porque vamos ministrar para os casais, amém? Para a semana vamos ter os casais. Eu acredito que o reino de Deus é feito por pessoas e por famílias, e não existe famílias sem casais, amém? Então vamos investir nos casais, que se ser jovem é atribulado, ser casal então nem vos conto. Amém? E isto é só para quem é casal. Para quem é casado aqui, amém? Quem não é, já há de... Vocês esperem. Espera. Amém? Amém. Hoje quero falar com vocês e o tema vai ser: com quem pensas que estás a falar? Amém? Com quem pensas que estás a falar? Amém. Amém. Vocês sabem, existe muitos tons diferentes de quando nós estamos a falar com alguém, amém? Então, a coisa acontece assim mais ou menos. Se eu estou a falar com a minha mãe, eu falo de uma forma, né? Se eu estou a falar com amigos, eu falo de outra forma. Se eu estou a falar com desconhecidos, por exemplo, eu já falo de uma outra maneira, já sou mais resguardado. Então tem muito a ver com a confiança com que nós temos com as pessoas. E nós falamos com as pessoas conforme esta mesma confiança que nós temos. Se nós temos muita confiança, nós falamos mais à vontade. Se nós não temos muita confiança, nós somos um pouco mais resguardado, contemos mais as palavras. Às vezes, assim como eu, também somos bastante envergonhados. Mas quando ganhamos confiança, a coisa muda, né? Nós falamos já mais à vontade. Principalmente quando é amigos, familiares, pessoas com quem nós lidamos no dia a dia. E é interessante aquilo que nós vamos perceber é que a oração tem a ver com o relacionamento. Nós temos que entender a oração na nossa vida como um relacionamento com Deus. E assim como pode ser o nosso relacionamento com as pessoas, assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Amém? E há uma frase interessante que A.W. Tozer diz, que é: o que te vem à mente quando pensas em Deus é o mais importante para ti. Amém? O que te vem à mente quando pensas em Deus é o mais importante para ti. Porquê? Nós perguntamos, mas porquê é que me pode influenciar tanto esta frase do que me vem à mente? E porque aquilo que nos vem à mente é aquilo que pode influenciar todas as áreas da nossa vida. Porquê? Porque nós somos comandados pela nossa mente. Amém? Então, se nós somos comandados pela nossa mente, aquilo que me vem à mente em relação a Deus vai influenciar principalmente a minha oração. Amém? Vai influenciar a minha oração. Porquê? Porque a partir do momento em que eu começo a pensar em Deus,
isso vai influenciar na forma como eu penso que Deus é. Amém? E o que é que eu penso de Deus? Nós temos várias coisas que nós podemos pensar de Deus. Por exemplo, eu posso pensar num Deus mal-humorado. E o que é um Deus mal-humorado? Um Deus mal-humorado é um Deus que muda sempre de opinião. Hoje, esta caneca está bem aqui, amanhã já não está bem aqui, já está bem aqui deste lado. Isto é um Deus mal-humorado. É um Deus que qualquer coisa que eu faça, ele está a mudar sempre de uma forma chata, não é? Amém? Nós podemos pensar em Deus como um Deus polícia, um Deus que, bom, quem conhece polícias, não é? Nós pensamos num Deus como polícia, é um Deus que está sempre com regras, não é? Se nós pensarmos na polícia, nós temos regras de trânsito, nós temos regras para isto, regras para aquilo, tudo é regras. Né? Então, se nós pensarmos num Deus polícia, então esse Deus polícia vai ter a nossa vida debaixo de regras. Tu tens que levantar àquela hora, tu tens que fazer isto, tu tens que fazer aquilo, isto está bem assim, isto está mal assim. Regras. Né? Regras. Isso é um Deus polícia. Nós podemos pensar também num Deus, um Deus velhinho, assim, avô, um Deus vovô. Quem é que pensa num vovô? Há quem diga que os vovôs só servem para rebolar no chão com os netos. Não é? Estragam os netos, que é uma loucura. Também não sei como é que eu vou ser quando for avô. Já faltam mais. Ainda faltam uns aninhos, calma. Mas, se nós pensarmos no avô, num Deus assim velhinho, vovô, vamos pensar num Deus que está sempre a querer brincar connosco, a dar-nos tudo aquilo que nós queremos, né? Que fazem aos netos, dão tudo, rebolam no chão, vão para o parque correr. Então é um Deus brincalhão, assim. Né? Também podemos pensar num Deus ditador. Um Deus ditador. Isto é o que é um Deus ditador. Um Deus ditador é que pede sempre mais e mais e mais. Vocês já viram aqueles ditadores de alguns países? Estão sempre a pedir ao povo, sempre a pedir. E nós podemos pensar num Deus assim. Um Deus ditador. Também podemos pensar num Deus Pai Natal. O que é um Deus Pai Natal? Um Deus Pai Natal é um Deus que está sempre a trazer presentes. Nós pedimos presente. Ele quer dar presentes. É um Deus Pai Natal. Amém? Podemos pensar num Deus assim. Um Deus Pai Natal. Também podemos pensar num Deus de plasticina. E o Deus de plasticina é um Deus que nós moldamos como nós queremos. Moldamos Deus como nós achamos mais segundo as nossas conveniências. Deus, eu agora gosto mais isto e tal, gosto mais daquilo. E então eu posso pensar num Deus assim. Posso pensar num Deus plasticina, um Deus que eu moldo segundo as minhas necessidades e as minhas vontades. Amém? Mas há uma coisa que nós temos que pensar. É que Deus é bom. Amém? Deus é bom. E hoje vou-vos desafiar. Quando eu disser o que é que Deus é, vocês vão dizer Deus é bom. Amém? Porque hoje nós vamos entender que quando nós falamos com Deus, Deus é bom. Amém? Amém. No Salmo 105 diz assim, nos Salmos 105 diz assim: pois o Senhor é bom. Está aí, né? Pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Amém? Vocês sabem, quando nós entendemos que Deus é bom, então a nossa oração deixa de ser uma obrigação. Amém? E começa a ser um prazer. Amém? Eu vou repetir, quando nós entendemos que Deus é bom, então a nossa oração deixa de ser uma obrigação e começa a ser um prazer. Nós começamos a ter prazer em orar, em prazer em passar tempo com Deus, em prazer. Porquê? Porque nós entendemos que Deus é bom. E nós hoje vamos tentar entender, nós vamos entender que Deus é mesmo bom. Sabem que Deus tem muitos atributos diferentes. Ele é omnipresente, Ele está em todo o lugar. Ele é omnisciente, Ele sabe todas as coisas.
Ele é omnipotente, Ele tem todo o poder. Amém? Ele ama, Ele é amor, Ele guia, Ele é paz. Tudo isso são atributos de Deus. Amém? Mas, eu vou repetir, Deus é Bom. muito bem. Vamos começar bem. Amém? Deus é bom. Amém? Amém. Então, porque Deus é bom, os planos, o primeiro ponto, os planos de Deus para a minha vida serão sempre bons. Amém? Porque Deus é bom, os planos de Deus para a minha vida serão sempre bons. Jeremias 29, 11 e 12. Diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Então, tudo o que Deus faz na minha vida é para o meu bem. Vocês podem perguntar, tudo? Sim, tudo. Até aquilo que nós achamos que não. Até aquilo que nós achamos que são lutas, que são dificuldades, até isso contribui para o nosso bem. Amém? Porque Deus conhece o nosso futuro. Amém? Ele nos conhece desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Amém? Então Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que nós não temos que pedir. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E muitas vezes nós pensamos na nossa vida com dificuldades, com lutas, e nós pensamos o que é que isso está a contribuir, não é? Como nós costumamos dizer, o que é que isso contribui para a minha felicidade, não é? Em outras palavras, o que é que isso contribui para o meu bem. Mas Deus muitas vezes, a maioria das vezes, Ele leva-nos em tempos de dificuldade para nós chegarmos àquilo que é bom para nós. Amém? Deus, no final, tudo o que Deus tem para nós, no final, é bom. Amém? Em Romanos 8:28 diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? E eu queria pensar com vocês, nós somos assim um componente de coisas, não é? E eu queria pensar num exemplo, por exemplo, naquilo que Deus diz, em que nós somos condimentos, nós somos ingredientes. E não é, eu faço bolos, mas com comida acontece a mesma coisa. Se nós pensarmos em cada um de nós como um ingrediente, então nós não comemos farinha. Não sei se alguém gosta de comer farinha. Porquê? Porque a farinha sabe mal. Não é? Não é, Miguel? Farinha sabe mal. Nós não comemos o açúcar só assim à colherada. Não comemos. Porquê? Porque é enjoativo e causa diabetes. Para quem está nessa fase. Não é? Nós não comemos fermento. Vocês já experimentaram comer fermento? Não. É amargo. Não é? Nós não comemos ovos crus. Não comemos. Mas vocês já pensaram, já tem gente que come, não é? A proteína. Não é? Mas vocês já pensaram que todos estes condimentos, se fizerem um bolo com estes condimentos, vai ser bom? Não é? É bom. Um bolo é bom. E se adicionarmos chocolate, melhor. Não é? Então, aquilo que Deus está a fazer é que Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todos estes ingredientes. Mas o que Ele faz é misturar. Amém? O que Ele faz é misturar. E quando nós pensamos que as nossas dificuldades estão a acontecer, quando nós pensamos que aquilo que está a acontecer é porque Deus está a misturar os ingredientes. Amém? Deus está a misturar aquilo que é amargo, aquilo que não sabe bem, né? Para que no final dê uma coisa boa. Para que no final dê um bolo bom. Para que no final dê algo
que nós comemos e temos prazer. Amém? Porquê? Porque Deus é bom. Amém. Amém. Então, a junção de tudo isso, de todas as dificuldades que nós temos na nossa vida, é porque Deus quer o nosso bem. Amém? Porque Deus é bom para nós. Amém? E muitas vezes nós pensamos que temos uma vida muito má, muito terrível, que nós muitas vezes não temos trabalho, não temos casa, passamos dificuldades, às vezes até nem temos dinheiro. É verdade. Mas eu quero-vos contar uma história. Havia um homem que eram 11 irmãos, né? Eram 11 irmãos e esse homem foi crescendo e os irmãos começaram a ficar com ciúmes dele. Começaram a ficar com ciúmes dele porque Deus começou a usar esse homem, né? E ele tinha sonhos, ele ouvia Deus, mas a inveja começou a tomar conta do coração desses irmãos. Amém? E esse homem, um dia foi ter com os irmãos e esse homem foi vendido como escravo. Um homem que tinha terras, um homem que era filho de um pai rico, um pai que tinha posses, mas ele foi vendido como escravo. Até aqui, acho que ninguém foi vendido como escravo. Não é? Então, esse homem foi vendido como escravo. E Deus o colocou numa terra chamada Egito. E esse homem foi servir Potifar. Amém? Deus o colocou na terra do Egito para servir Potifar. E é incrível quando esse homem começa a ver a vida dele a melhorar, começa as coisas a começarem a caminhar, a andar, agora Deus já está-me a abençoar, eu estou no bom caminho. Depois a mulher de Potifar começou a dar em cima dele. Diz-se dar em cima dele, não é? Começou a dar em cima dele. E ele recusou. E o que é que aconteceu? Como ele não se deitou com a mulher de Potifar, foi preso. Mais uma desgraça. Não é? Foi preso. E ele teve preso até que um dia o faraó teve sonhos e José foi usado por Deus para interpretar esses sonhos. Amém? E acontece que ele foi colocado a governar o Egito. Amém? Ele foi colocado a governar o Egito. Então Deus, o que ele fez foi transformar o mal em bem. Amém? Todo o processo, a inveja dos irmãos, vendido como escravo, preso, amém? Tudo isso foi para Deus transformar o mal em bem. E muitas vezes nós queixamos e choramos e reclamamos com Deus. Nós somos humanos, nós podemos reclamar com Deus. Deus, porquê é que eu estou a passar isto? Deus, porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que isto está a acontecer na minha vida? Eu não fiz mal nenhum. E não fizemos. O único mal não é culpa nossa. O mal que nós fizemos, o grande mal, não é culpa nossa. É da criação. Mas nós sofremos consequência disso. Amém? E nós pensamos, nós reclamamos com Deus. Deus, porquê? Mas vocês já pensaram que Deus está a misturar os ingredientes? Deus está a misturar os ingredientes. Para que no final aconteça como José. Deus o coloque em bem. Amém? Porquê? Porque Deus é bom. Amém. Em Gênesis 50, 20 diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Amém? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? E Deus não castiga. Deus não nos castiga. Nós podemos até não achar graça àquilo que Deus faz, mas não é para nos castigar. Não é. É para que nós possamos ter as coisas boas que Deus tem para nós. Amém? Amém. Romanos 5:3 diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança.
Amém? Sabem o que é que veio à mente quando eu estava a pensar neste versículo? E isto tocou o meu coração, porque nós muitas vezes temos que nos alegrar. Aqui diz que nós temos que nos alegrar nas dificuldades. Amém? Agora eu pergunto, como é que nós nos vamos alegrar nas dificuldades, se elas são dificuldades? Sim, é um pouco masoquismo, não é? Um pouco masoquismo, nós alegrarmos naquilo que nos faz mal. Não é? Nós pensarmos que aquilo que nos está a acontecer de mal, nós temos que nos alegrar e às vezes estar felizes. Não é? Porque Deus diz para fazer. Deus diz. Amém? Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades. Amém? É aqui que está a dizer para nós nos alegrarmos. Então nós não somos masoquistas, mas nós temos que nos alegrar. Amém? Sabem o que é que faz desenvolver as dificuldades? Paciência. Amém? Paciência. Paciência é igual a perseverança. Amém? Paciência para esperar em Deus. Amém? Então as dificuldades ajudam-nos a desenvolver paciência. É o contrário. Se nós pensarmos em coisas, em coisas que nós necessitamos na vida, então se nós queremos paciência, nós vamos ter com alguém que se atrasa, porque temos que ter paciência para os esperar. Amém? Se nós queremos alguma coisa, nós temos que fazer o contrário. O contrário daquilo que nós temos que praticar. Amém? Porque nós temos que praticar, porque nós não somos adaptados para isso. Então tudo aquilo que nós necessitamos, nós temos que praticar. Amém? Amém. No segundo ponto diz: porque Deus é sempre bom, Deus dá-me sempre o que eu preciso. Amém? Porque Deus é sempre bom, Deus dá-me sempre o que eu preciso. Sabem, existe uma diferença entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu mereço. Amém? Nós podemos pensar, não, eu até mereço algumas coisas, então eu até sou bom rapaz, eu mereço uma vida melhor. É bom que nós entendamos que nós precisamos de uma vida melhor. Nós não merecemos uma vida melhor porque nós não merecemos nada. Vocês já pensaram que nós não merecemos nada? Amém? E se Deus nos desse aquilo que nós merecemos, nós não íamos receber nada. Zero. Porquê? Porque nós não merecemos. Nós precisamos. E Deus dá-nos aquilo que nós precisamos. Amém? Porque nós não merecemos. Salmo 103, 10 e 12 diz assim: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Amém? Sabem que Deus não nos perdoa porque nós somos bons. Deus nos perdoa porque Ele é bom. Amém? Deus não nos perdoa porque nós somos bons. Deus nos perdoa porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Amém? E Deus não nos rejeita, independentemente de nós pensarmos que somos bons ou não. Porque Ele sabe que nós não somos bons. Mas porque Ele é bom, Ele não nos rejeita. Amém? Salmo 27 diz assim, 10, 12 e 13. Se o meu próprio pai ou minha mãe me abandonassem, tu, Senhor, me recolherias. Meus adversários levantam falsos testemunhos contra mim, mas estou certo que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Amém? Isto é um salmo de Davi. Isto é um salmo de Davi, quando ele estava a fugir de Saul. Amém? E é interessante que nós podemos pensar na rejeição e esse é um dos grandes dos nossos medos, ser rejeitados. Nós não estamos preparados para ser rejeitados.
Não estamos. Amém? E muitas vezes, a maior parte das vezes, nós adaptamos a nossa vida para não ter que enfrentar a rejeição. Nós selecionamos amigos, nós selecionamos atividades, mas nunca para enfrentar a rejeição, porque nós não estamos preparados para ser rejeitados, porque Deus não nos rejeita. Amém? Deus não nos rejeita. Amém? E quando nós sofremos esse tipo de situação em que somos rejeitados, então a única pessoa que consegue consolar o nosso coração é Deus. Amém? Amém? Porque é algo que tem a ver com a alma. É algo que tem a ver com o espírito. Amém? Porque nós não estamos preparados para esse tipo de situação. Então nós adaptamos e deixamos de estar com pessoas que nos podem rejeitar, evitamos estar com situações difíceis para não sofrer esse tipo de coisa. Mas Deus não nos rejeita. Deus não nos rejeita. Amém? Vocês sabem que a expressão não te deixarei, não te rejeitarei, ou não te rejeitarei, sim, não te rejeitarei, não é não rejeitarei, não te rejeitarei e não te deixarei aparece 9 vezes na Bíblia. 9. Porque Deus faz questão que nós entendamos que nós somos amados por Ele, não para ser rejeitados, nem para ser deixados. Nós somos amados por Ele porque Ele é bom. Ele é bom. Amém? Hebreus 4, 15 e 16. Jesus entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos para nos ajudar quando for preciso. Amém? Aproximemo-nos do trono da graça, porque é aí que nós vamos ver a bondade de Deus. E isto tem a ver com a oração. A forma que nós temos de nos aproximar do trono de Deus, do trono da graça, é através da oração, através da nossa vida de oração. Amém? Porque nós, quando oramos, nós vamos entender que Deus é bom. Amém. 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 No ponto 3 diz: Deus põe o meu bem acima do seu próprio bem. Amém? Sabem que esta expressão é o coração do Evangelho. Amém? Como é que Deus pode pôr o meu bem acima do seu próprio bem? Amém? Como? Como é que vocês já pensaram nisso? Como é que Deus coloca o meu bem acima do seu próprio bem? Como é que é possível? Um Deus que preocupa-se mais comigo do que com Ele mesmo? Um rei que se preocupa mais comigo do que consigo mesmo? Porque é isso que é pôr o meu bem acima do seu próprio bem. Eu, quando ponho alguém, o bem de alguém acima do meu bem, é porque eu me preocupo. É porque eu quero o bem-estar dessa pessoa. É porque eu amo essa pessoa. Não é porque senão eu pensava mais em mim. Hoje em dia estamos numa sociedade em que nós pensamos em nós. Em nós. Primeiro nós, depois eu, depois eu, depois eu e no final o outro. Mas Deus não é assim. Em João 10, 14 e 15 diz: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e dou a minha vida pelas ovelhas. Vocês sabem, o normal, se nós pensarmos em reinos, o normal é nós termos um rei e termos o povo. Vamos ver, olha, por exemplo, sabemos que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Vocês já viram o Putin na luta, na guerra? Não. Quem é que vai? O povo. Né? E no reino acontece a mesma coisa. Antigamente, os reis ficavam nos castelos, né? E o povo protege o rei. A vida do povo é proteger aquele rei. Amém? Mas, vocês já pensaram que Deus e a Bíblia é o único livro que fala ao contrário?
em que nós vamos para a guerra, mas Deus vai à frente. Amém? Deus é o primeiro a ir. Porquê? Porque Ele deu o seu Filho Jesus. Ele deu o seu Filho. E eu penso às vezes como é que eu reagiria se me pedissem um dos meus filhos. Como é que eu faço se eu entrego um dos meus filhos? Não é? Mas Deus entregou o seu Filho. Deus não pestanejou, como nós costumamos dizer. Ele não disse assim, e tal, vou pensar, não, eles merecem, eles não merecem. Não. Ele disse, Jesus, tu tens que ir. Tu tens que ir. Porquê? Porque eu me preocupo mais com eles do que comigo mesmo. Eu preocupo mais com as pessoas que eu criei, a minha criação, aqueles ingratos, né? Mas Deus disse ao seu Filho, tu tens que ir morrer por nós, por eles. Tu tens que ir morrer por eles. Amém? E Ele morre pelo bem-estar nosso, pelo nosso bem-estar, pelo bem do seu povo. Foi por isso que Ele morreu. Não foi para ser herói. Não foi. Não foi para ser herói. Ele morreu para nosso bem. Então Deus pensa mais em nós do que nele mesmo. Amém? Porque Ele é bom. Amém? Romanos 4:25 diz, Ele morreu pelos nossos pecados e voltou à vida a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos de justiça divina. Vocês sabem que a cruz é a maior expressão da bondade de Deus. Amém? A cruz é a maior expressão da bondade de Deus. E vocês sabem, hoje ouvi uma expressão muito interessante, porque nós podemos aprender com isto. É porque a cruz é tão boa, a bondade de Deus é tão boa, demonstrada na cruz, que até dói. E tanto dói que Jesus morreu naquela cruz. Amém? Porque ser bondoso é isso mesmo. Deus é tão bondoso que dói. E eu não duvido do sofrimento de Deus quando Jesus morreu. Não duvido, porque diz que os céus se rasgaram. Eu acredito que foi uma manifestação da tristeza que Deus estava a sentir naquele momento. Assim como eu sentiria de um dos meus filhos, ou qualquer um que é pai, sentiria naquele momento. Mas a bondade de Deus é tão grande que Ele não se importou que Jesus morresse. Amém? Amém. Número 4 diz, Deus não diz sim a todos os pedidos. Mas sabem que esta é uma questão que não é fácil na oração. Amém? Sempre que nós oramos, nós estamos a pensar que Deus vai dizer sim a tudo o que nós pedimos. Nós estamos a pensar que, bom, agora vou tirar aqui 5 minutos de oração, 10 minutos, meia hora, e no final Deus vai me dizer que sim, porque eu até portei bem. Vocês sabem que Deus não responde sempre da mesma forma. Amém? Deus não responde sempre da mesma forma. Deus não responde sempre sim. E nós vamos ver isso. Em Lucas 11:13 diz, vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês são pecadores, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Sabem que nós como pais, nós não damos qualquer coisa aos nossos filhos. Nós não damos. Às vezes porque não é bom para eles, outras vezes porque nós não achamos que é a hora certa. Então nós não damos como pais. E Deus faz connosco a mesma coisa. Então se eu peço, se eu oro, e se eu chego aos pés de Deus a pedir alguma coisa, há 4 formas que Deus responde. Amém?
Há 4 formas que Deus responde. E a primeira forma que Deus responde é não. E sim, Deus responde não, responde. Deus responde não. E a forma que Deus responde não é quando o nosso pedido não está correto. Quando eu peço mal. Porque muitas vezes eu não peço a forma mais correta. Eu não peço a forma mais correta. Às vezes até peço coisas que não são boas para mim. Olha, eu já orei para ganhar o Euromilhões e nunca ganhei. Será que é bom para mim? Não é? Eu já orei para ganhar o Euromilhões, mas eu nunca ganhei. Amém? Porquê? Porque se calhar não era a forma correta que eu estou a pedir. Se calhar aquilo que Deus pensa é que me vai prejudicar. Amém? Outra forma que Deus responde é espera. Amém? Deus responde espera. Que nós, quando oramos, Deus pode responder espera. E a forma que Deus responde espera é quando o tempo em que nós pedimos não é correto. Amém? Muitas vezes nós pedimos e não é o tempo certo que nós temos as coisas. Que é aquilo que eu estava a dizer dos nossos filhos. O meu filho pode-me pedir um brinquedo. Bom, cuidado que eles têm, já não pedem. Só o Juan. Não é? Mas eles podem pedir alguma coisa que eles necessitem e eu dizer, espera. Eu vou-vos dar um exemplo. O meu filho uma vez pediu uma PlayStation. E eu disse, espera. Porquê? Espera porque ainda não era tempo de terem. E Deus faz connosco a mesma coisa. Amém? Nós oramos, nós pedimos e Deus diz, espera, porque não é tempo de teres. Amém? Outra forma que Deus responde é cresce. Sabem que muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, que nós somos crianças, né? E muitas vezes pedimos coisas a adultos. E às vezes eu penso, por exemplo, se o Heitor pedir uma faca, o que é que vocês vão dizer? Quando cresceres? Não é? Porque ele não sabe usar. Não é? E Deus responde a mesma coisa. Às vezes nós pedimos coisas que nós não sabemos usar. Nós pedimos coisas que não é tempo. Nós temos que crescer para lidar com isso. Então Deus diz, cresce, quando cresceres, então eu vou-te dar. Amém? Porquê? Porque nós temos que crescer. Amém? E outra forma que Deus responde é sim. E quando é que Deus responde sim? Deus responde sim quando tudo está alinhado. Quando aquilo que eu preciso é no tempo certo. Quando aquilo que eu preciso eu sei gerir porque eu cresci. E quando aquilo que eu preciso vem segundo o coração de Deus e Ele quer abençoar a minha vida. Amém? Ele responde sim. Amém? Então, Deus responde o não, o espera, o cresce, porque nós não sabemos muitas vezes lidar com aquilo que nós pedimos, temos que crescer, e o sim. Amém? Com estas 4 coisas nós podemos esperar a resposta de Deus. Amém? Porque Ele não fica em silêncio. Ele não fica em silêncio. Amém? Só que muitas vezes o espera é silêncio. Nós eu não ouvi a voz de Deus. Pois não, porque Ele está a querer é que tu esperes. Ele está a querer é que tu esperes o tempo certo para teres. Amém? Em Mateus 20, 22 diz, Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem. E sabem, é fácil nós crermos na bondade de Deus quando tudo corre bem. Quando eu tenho trabalho, quando eu tenho dinheiro na conta, quando eu tenho um carro, quando eu tenho uma boa casa. Então, mas e quando não corre? Quando não corre? Será que nós continuamos a acreditar na bondade de Deus? Será que nós continuamos a acreditar na bondade de Deus quando às vezes temos um problema de saúde? Será que continuamos? Será que estamos nessa fé, nessa confiança
Amém? Porque não é fácil, nós queremos da bondade de Deus quando as coisas não correm bem. E muitas vezes até duvidamos daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez. Amém? Porquê? Porque com dificuldades nós duvidamos de muitas coisas. Com dificuldades, com problemas, nós duvidamos. Não vale a pena nós dizermos, não e tal, eu continuo a confiar. Mas o confiar na bondade de Deus é uma aprendizagem. Uma aprendizagem. Porque às vezes elas batem forte. E nós temos que aprender a confiar na bondade de Deus. Amém? Acho que todos sabem que houve uma fase difícil na nossa vida em que o David pregou-nos algumas partidas, mas por muito difícil que fosse, nós nunca duvidámos da bondade de Deus. Nunca duvidámos da bondade de Deus. Amém? Porque Ele é bom. Amém? Ele é bom. Nós não somos, mas Ele é bom. E mesmo com dificuldades, Ele continua a ser bom. Ele não altera nada. Porque a bondade é uma característica de Deus. Amém? É uma característica que Ele não altera. Há coisas que não se alteram em Deus. E a bondade é uma delas. Não é porque nós fazemos mal, ou nós muitas vezes fazemos asneira, ou muitas vezes nós pecamos, que Ele deixa de ser bom. Não. Ele continua a ser bom. Amém? Ele continua a ser bom. Amém. Isaías 55, 8 e 9. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Amém? Deus não age como nós. Deus não pensa como nós. Deus não pensa. Ele pensa numa outra dinâmica, numa outra dimensão. Amém? Amém. Porque Deus é bom. Amém? Amém. Número 5, Ele convida-nos a viver eternamente com Ele. Amém. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17 diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras, ou seja, tanto em ações como em palavras. Amém? Sabem que Deus não nos quer mostrar a sua bondade só aqui. Amém? Deus nos quer mostrar a sua bondade para a eternidade. Amém? Por isso é que Ele nos convida a viver eternamente com Ele. Porquê? Porque na eternidade nós vamos experimentar este Deus bom de perto, do Catulá. Amém? Vamos conviver com Ele. Vamos habitar com Ele. Amém? Amém? Então, a sua bondade não é só aqui, porque a sua bondade não é momentânea. A sua bondade é eterna. Amém? E quando nós experimentamos essa bondade, essa eterna, amém? Nós vamos experimentar quando formos viver com Ele. Então Ele nos chama para viver eternamente com Ele. Amém? Mas começa aqui. Começa aqui. Ninguém vai viver eternamente com Ele se não começar aqui, na terra. Amém? E entender que Deus é bom. Apesar das circunstâncias da nossa vida, apesar das dificuldades da nossa vida, apesar das tribulações da nossa vida, Deus é bom. Deus é bom. Então, se eu entender a bondade de Deus nestas 5 formas que nós falamos, então a minha oração vai ser completamente diferente. A minha oração, quando eu chego aos pés de Deus para falar, para orar, para estar com Ele, falar, tocar-te lá, na simplicidade, porque Deus ama-nos na nossa simplicidade. Deus não precisa que nós sejamos doutores para falar com Ele.
Não, porque Deus não quer os nossos títulos. Deus quer a nossa simplicidade. Deus quer o nosso coração. Não quer tudo aquilo que nós possamos ter de títulos, coisas muito fumo. Não. Deus quer o nosso coração. E o nosso coração é a simplicidade. Amém? Então, se nós entendermos Deus nestas 5 formas, amém? Vocês vão ver que a vossa oração vai ter poder. Aquilo que vocês vão falar perante Deus vai ter poder. Amém? Amém. Davi dizia no Salmo 23, 6: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? E o que é que nós esperamos nestes 40 dias? O que é que nós estamos à espera nesta campanha? Amém? O que é que nós estamos à espera? Qual é o propósito que nós temos nessa campanha? Amém? Eu quero vos dizer uma coisa: o diabo não tem medo dos nossos planos. O diabo não tem medo do nosso conhecimento. Todo o nosso conhecimento, para o diabo, lhe vale um pepino. Não vale nada. Ele não se preocupa com isso. O meu conhecimento, aquilo que eu estou a planear, e tal, agora vou fazer aqui uns esquemas. O diabo não tem medo disso. A única coisa que o diabo tem medo é da tua oração. A única coisa que o diabo tem medo é da tua oração, porque a tua oração é a única coisa que pode mover o coração de Deus. A tua oração é o que pode mover o coração de Deus para te abençoar, porque tem a ver com a sua bondade. Amém? E é disso que o diabo tem medo. Amém? Amém? É disso que o diabo tem medo. Vocês sabem que estamos muito a falar no avivamento nos Estados Unidos. Vocês sabem que aquele avivamento aconteceu porque pessoas se juntaram para orar. Pessoas se juntaram para orar. Amém? E coisas acontecem quando pessoas se juntam para orar. Porquê? Porque todas no mesmo propósito as coisas acontecem. Amém? E o meu desafio é que nestes 40 dias nós possamos entender a bondade de Deus. E entender, quando eu entendo a bondade de Deus e eu oro com um propósito, as coisas acontecem. Amém? Eu não me canso de dizer, eu quero ver testemunhos no final destes 40 dias. Amém? Isto acaba dia 2 de Abril. Amém? E eu quero que nós possamos experimentar a bondade de Deus nestes 40 dias. E nós vamos dar testemunho. Amém? Nós vamos dar testemunho de coisas a acontecer. Eu tenho propósitos para estes 40 dias. E o meu desafio é que cada um, com os seus propósitos, leve aos pés de Deus todos os dias, porque Ele é bom. Amém? Porque Ele é bom. Amém? E a sua bondade dura para sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar, amém? E a minha pergunta é se há aqui alguém que queira, que precise de oração, amém? Nós acreditamos no poder da oração. Acreditamos que Deus move, Deus trabalha, Deus faz milagres. Aquele Deus que fazia milagres com aquelas pessoas todas que nós vemos na Bíblia, os profetas, os juízes, toda a sua criação. Ele faz milagres hoje. As coisas acontecem hoje, porque não é diferente nós orarmos hoje de orarmos das pessoas que oraram antigamente. Não é diferente. Porque o Deus é o mesmo, só muda as pessoas. Deus é o mesmo. Ele era bom lá atrás, Ele é bom hoje. Amém? Amém? E nós vamos orar. Amém? E se alguém quiser vir aqui para nós podermos orar, nós vamos orar. Amém? Porque Deus é bom. Amém? Deus está aqui para resolver, para fazer, para executar as coisas boas na nossa vida. Amém? E entendermos que
Muitas vezes dificuldades que nós passamos é para nos fazer crescer, para nos agarrarmos a Ele. Amém? Para fazer com que nós cheguemos perto. Entender que através da oração nós podemos chegar perto, na intimidade. Amém? Vamos orar. Amém, Paizinho querido. Deus, louvo o Teu nome nesta tarde, Senhor, e agradeço-te, Deus, porque Tu és bom. Deus, porque Tu és bom. Deus, porque Tu és bom. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade nas nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, porque, Deus, podemos chegar perto de Ti, Senhor, com confiança, Deus. Deus, podemos chegar junto a Ti, Senhor, sabendo que a Tua bondade é para nós hoje. A Tua bondade é para a nossa vida hoje. Deus, eu oro, Senhor, para que, Deus, tudo aquilo que Tu traz à nossa vida que é difícil, tudo aquilo que é luta, Senhor, Tu possas transformar em bem. Tu possas transformar numa coisa prazerosa, Deus. Deus, e sabemos que Tua bondade faz com que as coisas aconteçam. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Senhor, pelas vidas das que estão aqui, Senhor, à frente. Pela Nayara, pela Áurea, pela Paola, Deus. Deus, Tu és o Deus que tudo pode, tudo quer, tudo faz. Deus, e nós, é com confiança que nós chegamos à Tua presença, Deus. Deus, sabendo pela Tua bondade que nós vamos alcançar, Deus, e nós vamos ter vitória. Deus, e por muita luta que nós passemos, Deus, no final algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Senhor, para cada um, Senhor, que possa chegar, Senhor, aos Teus pés, Deus. Que possas pegar ao colo. Deus, que possas consolar, Deus, os seus corações, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Porque Tu és bom. Deus, obrigado pela Tua bondade. Deus, nós não merecemos nada, Deus. Deus, nós não merecemos nada. Deus, nós não somos bons, mas Tu és. Mas Tu és. Deus, e nós queremos chegar ao Teu altar, Deus. Sendo falhos, pessoas que erram, pessoas que pecam. Deus, mas é no Teu colo que nós queremos estar, Senhor. É no Teu colo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Oro, Deus, para que Tu possas levar-nos de vitória em vitória. Deus, e nestes 40 dias, Deus, que nós possamos alcançar aquele propósito que está no nosso coração, Deus. Deus, ensina-nos a pedir bem. Deus, ensina-nos a pedir de forma adequada para que Tu possas, Senhor, fazer e responder de uma forma positiva, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que, Deus, esta semana possa ser uma semana de bênção, Senhor. Que a Tua palavra possa encher-nos, Senhor. Encher-nos. Que o Espírito Santo possa encher-nos da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom, amém? Deus é bom. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Amém. Nós podemos aprender esta bondade quando nós oramos. Amém? Quando nós oramos. Amém? Amém. Vamos. Podem sentar. Nós vamos ouvir os nossos anúncios. Amém?
tomar o nosso cafezinho. Hoje temos pão de queijo que a Paola fez para nós. Amém? E eu queria pedir também que não fossem, esperem um pouco para nós podermos fazer umas gravações também para a semana, que é os casais. Amém? E convidem pessoas para vir. Amém? Vamos dedicar o nosso dia aos casais e eu acredito que vai ser muito bom. Amém? Amém. Amém.